Boa tarde, estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Hoje o nosso convidado é o João Paulo Teixeira da Frente Brasil Popular, como tinha combinado já com você, no primeiro turno agora, no segundo turno agora das eleições, falar um pouquinho sobre a eleição. Boa tarde, João. Boa tarde, Beto, boa tarde, Raio, boa tarde a todos que acompanham o programa Beto Madeira aqui pela TV Sul. Uma alegria poder estar aqui com vocês outra vez. João, primeiro turno, avaliação do primeiro turno. Pois é, foi um fenômeno, né? Eu acho que essa eleição ela foi uma eleição completamente diferenciada das eleições que normalmente a gente vinha participando. Né, os principais partidos, né, que acostumados a comandar, a governar os nossos municípios, os estados e o país, enquanto sigla partidária, ficaram completamente alijados do processo eleitoral, né? Foram banidos da disputa política, ficando apenas, né, um candidato representando o PSL, um partido pequeno, um partido que, embora tenha sido fundado em 94, mas, se não me falha a memória, no Congresso Nacional tinha 5 ou 6 deputados federais, né? Então é considerado um partido nanico, um partido sem expressão política nacional e sem expressão política dentro do Congresso Nacional. E entrou para o segundo turno o PT, né, que aí esse sim é um partido tradicional, um partido conhecido, um partido com 4 décadas de trabalho, de atuação, de acertos, de erros na sociedade brasileira. Mas os grandes partidos que historicamente foram, alguns deles inclusive foram ao longo do tempo modificando de nome, como por exemplo, né, o PP, que já foi PDS, que já foi PFL, que já foi Arena, né? Esses partidos que, numa boa parte dos municípios espalhados pelo Estado, falando aqui do Estado de Santa Catarina, estão à frente de dezenas e dezenas de municípios, né? Se não municípios assim de porte maior, mas na soma assim de dezenas de partidos, de vários municípios, acabam se constituindo numa força política importante, né? A exemplo do que é o MDB também disputa com o PP, o partido do Amin, né, a hegemonia, né, nos municípios espalhados pelo nosso país. Então esses partidos todos eles desapareceram do cenário. Mas, Beto, o que aconteceu, né, falando assim do primeiro turno? Então eu diria que nós ficamos diante de 2 fenômenos basicamente, até a gente poderia estar citando outros, mas vamos ficar com 2. Um dos fenômenos, a gente já conversou um pouco no primeiro turno, que foi o espaço cedido pela grande mídia e alimentado pelos partidos tradicionais, os partidos que fazem oposição ao Partido dos Trabalhadores, que foram alimentando a figura, né, o perfil político, ideológico, né, de Jair Bolsonaro, porque interessava a esses dar projeção ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro seria o cara que ia, né, bater de frente também, né, com o Partido dos Trabalhadores. E nessa brincadeira de demonizar a política, de demonizar o PT, de demonizar a esquerda, de ter uma prática, uma avaliação da grande mídia, a grande mídia muito responsável por isso, de terra arrasada. É o caos, é o fim de tudo, estamos à beira de um abismo, estamos todos num buraco, isso é responsabilidade do PT, é responsabilidade da política velha, da velha política, enfim. E o Bolsonaro, né, é apresentado assim como um bom moço, né? Vamos botar esse país no lugar, vamos botar esse país nos eixos, porque eu sou o cara, e muita fake news,
muita empulhação, muita enganação, e uma parcela importante da sociedade acabou acreditando nisso. E eu vou tratar assim, gente, de maneira assim muito franca, eu não vou ter papas na língua para fazer análise, porque o que precisa ser dito tem que ser dito e agora precisa ser dito. A gente precisa tomar consciência que teve deputado estadual, deputado federal, que foi eleito, que a maioria da população não conhece. Pessoas que eram menos conhecidos, alguns deles nas suas cidades, que muitos síndicos, né, de prédios importantes que tem, né, nos nossos centros urbanos. Eram pessoas completamente, né, ignoradas na política e que se elegeram algum deles, inclusive, com votação expressiva. Candidato ao governo que, né, simplesmente não era conhecido por ninguém, senão por apenas internamente a um ou outro partido, que aqui em Santa Catarina e que em outros lugares, em outros estados do Brasil, estão disputando o segundo turno para governador nesses estados, né? E aqui não é nenhuma crítica, é apenas a constatação do que foi esse fenômeno, né, que acabou produzindo uma revolta contra a política oficial, né, em favor de um projeto político tido como um projeto político novo, diferente, né, que poderia resolver, né, o problema da população. E esse é um aspecto, acho que essa é uma vertente, o fato, né, de uma parcela importante da sociedade, né, apontou numa direção, provocado, estimulado por todos esses agentes políticos que eu citei, né, os partidos tradicionais, principalmente a grande mídia, liderada pela Globo. Né, aqui nós temos na nossa região a maioria das rádios, inclusive rádios comunitárias, que deveriam ser rádios democráticas. As rádios comunitárias, TVs comunitárias, deveriam ser espaços democráticos de participação da comunidade. Esses espaços nas TVs comunitárias, nas rádios comunitárias, deveria privilegiar a pluralidade política, para que aqueles que ouvem, que assistem, né, as programações nessas emissoras, pudessem formar a sua opinião, com base em informações dos vários pontos de vista, né, das várias posições ideológicas. Mas não, a grande imprensa e a pequena imprensa foram todas abocanhadas, né, foram todas coordenadas, dirigidas pela Rede Globo, pela grande mídia. E aí as nossas rádios locais, eu quero dizer o seguinte, Roberto, eu venho aqui conversar contigo, eu sei que você aqui nesse espaço, nesse microfone, né, você abre espaço para todos os tipos de posições políticas. Você abre espaço para quem é da direita, você abre espaço para quem é do centro, você abre espaço para quem é de esquerda, você abre espaço para quem é do movimento popular, para quem é da igreja. Você abre um espaço. Esse espaço aqui, dá para dizer que é um espaço comunitário, dá para dizer que é um espaço democrático. Porque eu vou estar aqui por um período conversando com os teus seguidores, vou estar passando a minha opinião. Mas daqui um pouco, quem sabe amanhã ou depois, senta uma outra pessoa aqui que vai colocar uma opinião completamente diferente dessa que eu estou colocando. Né? E aqueles que seguem o teu canal vão ter a possibilidade de estar fazendo comparações, né? De saber, em relação a este ou aquele tema, ou a vários temas, as pessoas acabam formando a sua própria opinião, com base nas várias opiniões que são manifestadas aqui. Esse é o espaço democrático. Agora, as rádios não. Eu tive numa rádio lá em Criciúma, uma rádio importante, eu não vou citar o nome porque eu não gosto de fofoca, né? Mas eu tive numa rádio lá em Criciúma que os caras estão 24 horas por dia dando pau na esquerda, no movimento sindical, no movimento popular, na igreja progressista, na igreja engajada, comprometida, né, com o povo que sofre e tal. É pau direto. Tratam todos como vagabundos, como pessoas irresponsáveis, gente vadia, gente que não trabalha, como se a gente não trabalhasse, né? Como se a comida na nossa mesa chegasse trazida, conduzida por anjos que vêm do céu, né? Não, a gente trabalha, todos nós trabalhando, mas para a sociedade, para a opinião pública, esta rádio especificamente trabalha a gente como marginais, né? E aí, depois de dizerem tanta bobagem a respeito da campanha, tanta bobagem, de entrevistarem tantas pessoas, né, do outro lado, a gente pediu um tempo, pediu um espaço.
e o cara cedeu 3 minutos, né, para que a gente pudesse manifestar a nossa opinião. E nós fomos lá em 6, 7 pessoas nós estávamos, mas ele só permitiu que uma pessoa entrasse no estúdio. Nós estávamos num grupo, e era um grupo representativo, mas entrou apenas uma pessoa para falar por 3 minutos, depois de dias e dias a fio, né, de muito pau, de muita contra-informação, de muita bobagem, né, dita contra a gente e dito contra as lutas que a gente representa. Porque a gente não representa a gente mesmo, né, Beto? A gente representa uma luta, a gente representa um projeto de país, um projeto de vida. Né? Se eu tivesse preocupado comigo mesmo, eu nem estaria aqui. Quem sabe no Nordeste eu estaria trabalhando, né, ganhando meu dinheiro não estaria aqui. Né, eu estaria me dando bem, quem sabe fazendo um acordo aí com os partidos tradicionais, sendo assessor de um parlamentar, de um deputado, de alguma coisa, né? Eu acho que a gente teria capacidade para isso, e imagino até que seria bem remunerado se eu me colocasse como cabo eleitoral de um desses tá me vindo só coisa ruim na cabeça, né? De uma dessas pessoas que a gente sabe que não fazem política para atender o interesse da maioria da população, fazem política para atender ao seu próprio interesse. Bom, então, feito esse parêntese e dando continuidade a esses 2 fenômenos que eu trato no primeiro turno, digo então isso, né, que a direita toda, né, os partidos conservadores, foram engolidos na representação política de Jair Bolsonaro. E deu no que deu, 46% dos votos no primeiro turno. E o outro fenômeno foi a chegada de Haddad no segundo turno. Por que é um fenômeno? Porque o Haddad não era para chegar, o PT não era para chegar, estava tudo desenhadinho, tudo bem articuladinho, para que no segundo turno tivesse a participação de Bolsonaro, que é o candidato para perder, e Alckmin. Essa era a estratégia da Globo, essa era a estratégia da grande elite brasileira. Que não era nem o Bolsonaro, era o Alckmin. Né? Não, o candidato da elite brasileira chama-se Alckmin, Geraldo Alckmin. Esse é o cara, né, para estar no segundo turno. E aí no segundo turno, como eles têm controle de tudo, todos os meios de comunicação, tem controle do judiciário, tem controle, né, do comando do exército, tem comando de tudo, tem comando do empresariado, do grande empresariado, entre eles o dono da Havan. Esse cara vai se incomodar muito, porque ele está fazendo muita bobagem. Mas enfim, era para chegar no segundo turno o Alckmin. Mas deu Haddad. O Alckmin não chegou pela razão que eu já coloquei. Foi engolido por aquilo que o Bolsonaro representa. E o Haddad chegou porque o Haddad tem uma história. Ele estava representando o ex-presidente Lula, e o Haddad nos representa todos os setores organizados e combativos que nós temos na sociedade brasileira. Do PT e fora do PT. Não, né? Muito mais fora do PT do que dentro do PT. Né? O PT, nessa eleição, tem tido apoio dos movimentos sociais. Né, eu não sou do PT, eu não sou filiado ao PT, eu saí do PT em 98, e saí do PT por diferenças que tive com o PT. Mas por conta de, eu já falei dessa história aqui, mas por conta de tudo que estava acontecendo no Brasil, a partir daquela empreitada de retirar a Dilma do governo, a partir daquele momento, eu fui analisar a situação tal e percebi que se tratava de um golpe que hoje está confirmado. Porque lá atrás a gente dizia assim, né, Beto? Querem tirar a Dilma, que não roubou nada, que não está provado nenhum tipo de sacanagem que ela tenha feito. Tiraram ela por conta das pedaladas fiscais, coisa absurda, ridícula, né? Mas a gente dizia, querem tirar ela, porque Temer quer colocar um outro projeto para governar esse país. E esse projeto é a retirada de todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e entregar a nossa riqueza como estão fazendo. Como estão entregando a Amazônia, estão negociando as nossas águas, estão entregando a nossa Petrobras, estão entregando a nossa Embraer, que é a quinta empresa em produção de aeronaves no planeta, estão entregando. Quer dizer, todo o nosso conhecimento, toda a nossa ciência está indo de graça para a mão, né, do grande capital internacional, além da Petrobras. E é isso que está colocado. Então, o Haddad chegar ao segundo turno foi o ponto fora do texto.
foi a vírgula fora do contexto. Eles não contavam com isso. Eles achavam, eles imaginavam que o Haddad, um ilustre desconhecido, que teve a sua reeleição negada em São Paulo por conta de toda a perseguição contra o PT no Brasil inteiro, e inclusive em São Paulo, né? E ninguém imaginava, não, esse cara não, se o Lula indicar esse cara não chega, porque ele é um pouquinho conhecido em São Paulo, mas no Brasil ele não é conhecido, pois o cara vai ser o nosso próximo presidente da República. Eu não tenho nenhum medo de fazer esse tipo de afirmação. Então, concluindo, o fenômeno, né, o jacaré que foi tirado do rio, criado dentro de um tanque, esse jacaré com o nome de Bolsonaro, cresceu, comeu o braço dos seus captores, né, dos seus algozes, comeu, né, se transformou num bicho muito grande. E só não engoliu o Haddad, o PT e a todos nós juntos, porque nós não fazemos parte da sua dieta. Porque esse jacaré se alimenta de carniça, se alimenta de coisa estragada, de coisa ruim. E nós somos saudáveis, nós somos bons, temos provado historicamente que temos contribuído muito com esse país e vamos continuar contribuindo. Muito bem, tem alguém aí? Vamos lá, Haller, vamos ver quem está conosco. Haller, dá um pouquinho de brilho aí nessa imagem aí, que ela está um pouco escura aí. Vamos lá? Felipe Bittencourt. Márcia Regina. Lucas Vieira. Márcio Rosilene Figueiredo. Dete Gonçalves. Cida Alves. Reinaldo Correia. Caetano Almeida. Alcir Caetano. Tami Pedroso. Everson Policarpo. Adalta Roque. Fábio Pacheco. Mislane Rabelo. Juraci Salvan. Roseli Caetano. Boa tarde, Reinaldo Correia. Aí, Reinaldo, boa tarde. O Adão deve estar junto com o Reinaldo também, que eles disseram que iam ficar acompanhando o nosso programa hoje. E estão lá acompanhando. Um abração ao Adão e ao Reinaldo. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Exatamente. Abraço a todos que acompanham. A gente fica feliz, né, com vocês estarem juntos com a gente. Muito bem, vamos a um breve intervalo, voltamos já. O nosso convidado de hoje é João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, aqui no nosso estúdio ao vivo. Voltamos já. Pare, pense, olha, apague a luz, ajude a economizar. A Sermofu, o Super LED e mais de 1.500 crianças participam de um grande trabalho de conscientização ambiental. Nos ajude a preservar os recursos naturais. Cuide, proteja, plante. O planeta precisa dessa energia positiva. A porta da geladeira tá aberta, que estranho. Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira... Já fechei! Super LED chegou, vamos aprender. Super LED chegou, ele vai ensinar. Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira... Que estranho! Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira... Já fechei!
Cherry Pet Shop. Na Cherry Pet Shop, você encontra de tudo para tratar bem seus animaizinhos de estimação. Banho e tosa, tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais. Aqui na Cherry Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, 208, Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp 8828-6418. Cherry Pet Shop. Anywhere you go, I'll be right there. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, estamos de volta com o programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Olha, estamos aqui dando fazendo uma transformação aqui no nosso estúdio. Em breve vamos estar de cara nova aqui, tá bom? Então tá certo. O nosso convidado de hoje é João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, do estado de Santa Catarina. João, tivemos o primeiro turno e aquilo que parecia não teve muitas distorções. Por exemplo, nós tivemos o Requião, que parecia que estava na frente como senador, que estava nas pesquisas com uma diferença boa e acaba em terceiro no voto, na hora do voto nas urnas. A Dilma Rousseff também, a mesma coisa, assim, sucessivamente aconteceu no Brasil todo. As fake news tiveram essa participação, esse envolvimento, tiveram participação nesse resultado? Ah, com certeza, né? Isso é estatístico, né? Já tem informações. Inclusive a equipe da OEA, né? Das organizações dos Estados da América no Brasil, que acompanham as eleições aqui, né? Hoje já manifestaram, né? Deram publicidade, né? A avaliação deles, né? De como as fakes acabaram comprometendo o resultado eleitoral, né? Eu disse ainda há pouco, né? Tem gente que foi eleita deputado estadual, deputado federal, senador, tem governador que chegou no segundo turno. Mas falando de deputado estadual e federal, teve gente que chegou aí que não era conhecido. Não era conhecido, simples, né? Então é uma campanha que uma parte, né, beneficiária desse jeito de campanha acabou sendo muito favorecida. Muito. E tem tudo a ver com as redes sociais. Até porque alguns desses que se elegeram não tem partido. Não existe partido. Não tem um prefeito eleito, o PSL, por exemplo, não tem um prefeito eleito aqui na região, não tem um prefeito eleito no estado de Santa Catarina, que a gente conheça, né? Não tem, né?
E de onde que surgiu esse apoio todo? O número 17. E o número 17 foi liderado com base em quê? Em fake news. Né, que o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, daí não é uma informação minha, e você que está em casa, que está diante do computador, pode fazer essa averiguação. O TSE coloca que, em relação às propostas, às críticas, às denúncias apresentadas pelo candidato do PSL, 97% daquilo que apareceu nas redes sociais é mentira, é fake. 97%, quer dizer, de cada 100 anúncio que apareceu no nosso telefone, no nosso computador, apenas 3 eram verdadeiros, 97 eram falsos, era mentira. Né? Agora, isso... e como é que essa mentira chegou? O que é mais grave é isso. Como é que essa mentira chegou, né, no ouvido, no coração, na alma, né, das pessoas? Chegou através das pessoas que são próximas da gente. Quer dizer, essas fake news chegaram para as pessoas e essas pessoas reproduziram para os seus familiares, para os seus amigos, pessoas que gozam da sua confiança. E é lógico, a pessoa pode não acreditar numa notícia dada por um estranho. Agora, se a notícia, se uma mensagem, se um vídeo chega pela mão de uma pessoa de confiança da família, é lógico que as pessoas acreditam. Agora, só agora, no segundo turno, que a gente começa a perceber que algumas pessoas das nossas relações, né, entenderam, caíram, né? Assim, tão pasma, tão abismada, né? Como que é mentira que não existe, né, o kit gay, né? Que nunca houve o kit gay. Né? Como que é mentira? Pois todo mundo estava dizendo que o Haddad estava implementando o kit gay na escola quando ele foi prefeito de São Paulo. Né? A mamadeira erótica. Existe coisa mais absurda do que as pessoas acreditarem que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, tenha distribuído mamadeiras eróticas para as crianças. Isso, assim, alguém de sã consciência, mas isso, durante um bom tempo, passou como verdade. E muitos pastores inclusive mau caráter, uns mal informados, mas alguns de má fé, usaram isso dentro das suas igrejas para produzir essa avalanche de voto em favor do Bolsonaro. Só que... Exatamente, muitos conhecidos nacionalmente, muitos líderes religiosos conhecidos, muito conhecidos, né? E que não vamos entrar agora aqui, não vamos conversar sobre isso, quem sabe numa oportunidade, que como eu sou alguém ligado à igreja, tenho toda a condição de fazer esse tipo de reflexão, ou de contribuir, né, com esse debate. Então, as fake, a ponto, nós estávamos aqui no intervalo conversando, que tem países aí que já estão começando a se precaver, né, como criar uma legislação para impedir as fake news nos seus respectivos países. Então, o Brasil, né, o Bolsonaro, já está fazendo escola, né? Aquilo que não pode ser repetido, né, no Brasil como no mundo inteiro. E o mundo todo está apavorado com isso, porque muda completamente, drasticamente, a vontade popular, né, ou o conhecimento popular, porque imagina você... eu, por exemplo, recebia por dia aproximadamente 20 mensagens, de 15 a 20 mensagens, todas contra determinados candidatos. Por exemplo, tudo contra o Haddad, por exemplo. Né? Recebi isso diretamente todos os dias. Imagina as pessoas que lá... Isso que estou envolvido com a política, estou no processo, debatendo o processo. Não, Beto, imagina as pessoas... Imagina as pessoas que não estavam nem aí, de repente, porque todo mundo tem um celular. Imagina essas pessoas abrir o celular de manhã e durante o dia repetir, por exemplo, que a palavra kit gay 5 vezes no dia. Ela muda o voto e vai lá votar com medo do kit gay. Não, e eu confesso às companheiras e companheiros, amigos, enfim, da TVR Sul, que há momentos que até a gente, como você disse, né, que até a gente
que está muito bem informado sobre política, como as coisas funcionam e tal, há momentos que a gente tem que ir atrás e confirmar para ver se é mentira mesmo. E balançava porque mesmo, balança, mexe, põe em dúvida, porque eles trazem informações assim que as nuances, né, dessa informação acaba distorcendo, que precisa ter muita perspicácia para compreender, né, o que eles estão querendo colocar, né, quando muitas vezes inclusive usavam o próprio Fernando, como se fosse, né, o Fernando Haddad ou alguém ligado ao PT que teria dito isso, que teria feito aquilo, né, quando a gente sabe que acaba sabendo que é tudo mentira. Então tem sido, né, uma eleição atípica. Eu acho que já produzimos essa eleição por conta dessas, eu gosto de chamar de empulhação, por conta dessa empulhação, né, nas redes sociais, essa enganação toda, nós já vamos ter um prejuízo significativo, né? Mas ainda temos tempo de corrigir, porque temos aí no domingo o segundo turno e será dado a nós a oportunidade de impedir, né, que o Brasil se transforme nessa coisa, né, assim, estranha, completamente estranha, e que pode trazer situações, inclusive, irreparáveis para a gente. Porque, por exemplo, se os Estados Unidos se efetivarem na base de Alcântara, aí deu para nossa bola. Nós perdemos a nossa autonomia militar, os nossos exércitos serão coordenados, comandados, né, pelos Estados Unidos, e aí não é só o Bolsonaro que vai ter que bater continência, como ele bateu, né, e aí isso não é fake, ele faz isso com alegria, bater continência, né, para a bandeira dos Estados Unidos. Nós todos teremos que fazer, ou o nosso exército, né, acabará tendo que fazer esse tipo de desserviço, né, para a nossa nação. Então tem tem males que acontecem, né, que jamais é a mesma coisa que ter um machucado no corpo da gente, a gente passar por um processo cirúrgico, pode até remover tudo aquilo que é excesso, que não faz mais parte do nosso organismo, mas fica a cicatriz, né? A gente nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ter o mesmo corpo. Então é mais ou menos assim. Uhum. Olha, só para concluir ali rapidamente, para você ter a ideia da gravidade da coisa, o Facebook no Brasil, ele acabou anulando aproximadamente 100 mil contas. O WhatsApp, e aproximadamente o WhatsApp 100 mil contas, e dessas distribuidoras de fake news. E o Facebook, aproximadamente 70 mil contas foi banida do próprio Facebook. Para você ver a gravidade, a influência que esse tipo de propaganda teve em relação à eleição presidencial, estadual, para deputado, senador, enfim, governador. João, a eleição está chegando na reta final aí, faltando aproximadamente 3 dias para a eleição, e a gente vê um crescimento muito interessante do Haddad e uma queda muito forte do Bolsonaro. Como é que você está vendo isso? Não, eu acho que até alguns pastores, né, eu diria que tem nome a nível nacional, até internacional, já estão mudando de opinião, né? Fizeram campanha para o Bolsonaro no primeiro turno, mas a base da igreja, né? A base da igreja começou a fazer pressão. Como é que é, pastor? Né? Como é que é? E esse cara aí? Essas mentiras todas. De sorte que alguns deles, né, eu não vou citar o nome de nenhum deles, mas alguns desses que estavam na campanha do Bolsonaro no primeiro turno, acabaram, estão fazendo manifestações hoje, né, contra o Bolsonaro, já começam a apresentar críticas ao Bolsonaro. A pesquisa, nem vou falar da pesquisa do Vox Populi, né, porque o Vox Populi é um instituto de pesquisa que a gente confia. A gente confia porque a metodologia usada por eles é uma metodologia que de fato expressa o pensamento, né, do conjunto da sociedade brasileira. Ao passo que a Folha e o Datafolha e o Ibope, eles têm uma mania muito feinha, assim, né, de manipular, né, os resultados. Mas mesmo assim, mesmo com essa tendência de manipulação
né, por parte do Datafolha e do Ibope, eles colocam números que estão muito próximos dos números apresentados pela Vox Populi. E um dado que chama muita atenção e que demonstra o quanto que o Haddad cresce e o quanto que o Bolsonaro cai, e que nesta última pesquisa o Haddad tem diminuído em 5 pontos a sua rejeição e o Bolsonaro cresce 6 pontos na sua rejeição. Então, e a diferença ali na rejeição está 40 a 41, sendo que a pesquisa aponta cada vez mais a diminuição da rejeição contra o Haddad e o aumento da rejeição, né, em favor do Bolsonaro. Esse, para mim, da pesquisa, é o principal dado. E é a informação científica que aponta para a gente um indicativo, né, de que a eleição está virando. Assim como as fake news ajudaram o Bolsonaro a chegar com 46 no segundo turno, a ausência da fake news e a presença da verdade agora na eleição está invertendo a onda. A onda agora é em favor, né, de Fernando Haddad. Mas eu queria dizer, Beto e Halley, a você, ouvinte, queria dizer o seguinte: nós estamos caminhando para o fim da eleição. Caso o Haddad perca as eleições, nós todos que estamos envolvidos na campanha voluntária, né, do Haddad, nós vamos, né, baixar nossa cabeça, vamos ficar tristes e tal, né, vamos, quem sabe, até chorar um pouquinho, mas a gente vai para casa e na segunda, na terça, na quarta, sei lá, depois dos soluços, né, acalmados, a gente vai continuar a luta, vai continuar a briga, vai continuar, né, a serviço da sociedade em busca do país que a gente sempre lutou a vida inteira. É esse o nosso comportamento. Não sabemos direito como é que a turma do Salvaro vai se comportar, né, com a vitória do Haddad. Eu estou dizendo como que nós nos comportamos na nossa derrota. Nós aceitamos. E a prova mais evidente de que a gente respeita a Constituição, que a gente respeita o Judiciário, que a gente respeita, né, o ordenamento político do país, é que Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado sem prova. Foi condenado, segundo o próprio Moro, por um ato de ofício indeterminado. Mas foi condenado e foi pedido a sua prisão. O Lula poderia ter pego qualquer embaixada, porque no mundo inteiro ofereceram embaixadas para que o Lula pudesse ter a sua proteção garantida. E ele, na embaixada ou numa embaixada, ele poderia fazer política, poderia manifestar a sua opinião, poderia receber a imprensa, poderia receber autoridades do mundo inteiro. Mas o que é que o Lula fez? Mesmo sendo injustiçado, Lula baixou a cabeça e foi em direção a Curitiba. Se entregou para a justiça, numa demonstração clara de que nós nos submetemos àquilo que existe de lei e de legalidade no Brasil. Tá? Nós podemos até não concordar com esta ou com aquela lei. Podemos achar que esta ou aquela lei é injusta, mas é lei, é legal. E se é legal, a gente vai cumprir. Então o Lula aguarda preso, né, a votação do mérito, né, do seu processo, daquilo que ele é acusado. Eu não acredito que o Bolsonaro e os seus seguidores terão o mesmo comportamento que o nosso. Então, nós vamos, depois de contados os resultados, caso a gente vença, e existe possibilidade para isso, como existe possibilidade para o Bolsonaro também ganhar. Mas caso a gente ganhe, eu já tenho dito, pessoal, a gente vai ficar quietinho no nosso canto, né, vamos esperar ver o que acontece, porque o dia da festa mesmo, caso a gente ganhe, vai ser no dia 1º de janeiro de 2019. João Paulo Teixeira, boa sorte nessa caminhada, foi uma alegria recebê-lo novamente aqui. Passando a eleição, vamos voltar aqui para conversar mais sobre os trabalhos pós-eleição. Valeu, Beto, obrigado, Halley, obrigado a todos vocês. Uma boa tarde a todos. Muito bem, e assim nós vamos fechando o nosso programa de hoje. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Voltamos amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Um grande abraço, até amanhã.